pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma nova versão do suplá rendado, na versão oval, atendendo a vários pedidos de vocês lá no Instagram. É um gráfico super fácil de vocês estarem acompanhando, até você que é iniciante não vai ter dificuldade, porque eu estou explicando para vocês aí no vídeo, carreira a carreira, juntinho com vocês. Explico também como você fazer essa peça maior ou menor se você desejar. Você pode usar como belíssimo centro de mesa também. Bom, já quero mostrar para vocês também a versão original, olha, que ele fica quase a mesma medida, pouquinha coisa aqui de diferença, olha, só os biquinhos do barradinho aqui nessa parte oval, então segue o mesmo padrão, porém com o gráfico, né, a base oval, uma base bem diferenciada aí, para você fazer belíssimas mesinhas posta. E se você não viu ainda a versão dele original, já tem vídeo aula aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link passando aqui nos cards e também logo abaixo na descrição do vídeo, para você que quer acompanhar a aula da versão original. Bom, pessoal, a minha peça, ela ficou medindo aqui, ó, nessa parte oval da peça, 47 centímetros. Essa medida pode sofrer aí alterações dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai utilizar. Então, aqui seria o comprimento da peça, 47 centímetros, tá? Em toda essa parte oval. E aqui, digamos que seja a largura da nossa peça, eu tenho 40 centímetros, também na tensão do meu ponto, tá joia? Você pode também abusar das cores. Aqui eu trabalhei com Barroco Max Color, trabalhei com barbante, então você pode usar aí o fio de sua preferência, usar sobrinhas de fio, fazer a base aqui com o fio que você tem mais, e com as sobrinhas você fazer barradinhos e fazer várias cores aí, encantar suas mesinhas postas. Bom, aqui na minha peça, na base do meu suplá, eu usei Barroco Max Color fio 6, essa cor aqui tá linda demais, é a 4514. Para a base da nossa peça, nós vamos usar em torno de 160 gramas para cada peça. E aqui para o barradinho, eu usei o barbante, usei a cor 20, que é a cor cru, e também é fio 6. Então, eu usei aqui na base da minha peça um fio 100% algodão, que é o Barroco Max Color, e aqui no barradinho eu usei barbante. E aqui no barradinho nós vamos usar em média 80 gramas para fazer o barrado. Usei agulha de crochê 3,5 mm e tesoura para os arremates. Lembrando vocês que todos esses materiais que eu utilizo em minhas videoaulas você encontra lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal, e o link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vou estar iniciando aqui a minha peça com o círculo mágico, mas eu sempre lembro, você que está iniciando a arte do crochê e tem dificuldade em estar iniciando com o círculo mágico, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com um ponto baixíssimo. Círculo mágico, deixa uma pequena sobrinha. Vou envolver o fio em 2 dedos, olha, o fio que vem do novelo, eu vou levando ele pra cima, travo aqui com o meu dedo anelar. Com a agulha eu busco o fio aqui que vem do novelo e vou dando aquela giradinha, olha. Pego o fio e passo por dentro da laçada. Já fiz aqui uma correntinha, pode soltar. Subo mais 2 correntes, ficando na altura de um ponto alto. Laço, volto no círculo, meu segundo ponto. Vamos trabalhar um bloco de 3 pontos aqui. Volto no círculo, o meu terceiro ponto alto. 3 pontos, contando com as correntinhas iniciais. 2 correntinhas de intervalo, volto dentro do círculo, mais 3 pontos altos. Vamos trabalhar 4 blocos de 3 pontos altos aqui dentro do círculo. Aqui eu já estou concluindo o meu segundo bloco de 3 pontos altos. Desta forma, 2 correntes de intervalo entre um bloco e outro. Volto no círculo, meu terceiro bloco de 3 pontos altos, o segundo e o terceiro. 2 correntes de intervalo, e agora eu volto no círculo e faço o meu último bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. Feito isso, eu dou aquela alongadinha para não escapar, desfazer o meu trabalho e puxo, olha, aquela sobrinha que eu deixei. Prontinho. Retomo aqui o trabalho. O que falta aqui são as 2 correntinhas de intervalo. 1, 2. Para finalizar, eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Então, a nossa primeira carreira, ficamos assim, olha, a peça fica bem quadradinha. 4 blocos de 3 pontos altos, cada um com 2 correntes de intervalo entre um e outro. Vou caminhar até esse intervalo de 2 correntes. Então, eu venho no segundo ponto, um baixíssimo, no terceiro ponto, um baixíssimo, e no intervalo, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu vou subir aqui 3 correntes, à altura de um ponto alto, 1,
2 e 3. Volto no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos, 1 e 2, ficando com um bloco de 3 pontos. 2 correntes, volto no mesmo intervalo ainda, mais 3 pontos altos, ou seja, aqui eu trabalhei um leque. 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Nos 4 cantos agora, vamos trabalhar um leque, certo? Entre um leque e outro, 2 correntes de intervalo. Bem, no próximo intervalo, repito o meu leque. 3 pontos altos, aqui o terceiro, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Aqui já é meu segundo leque. 2 e 3. Faço 2 correntes de intervalo, me resta aqui, ó, mais 2 cantinhos a serem trabalhados, 2 intervalos. Vem no próximo, então, mais um leque, 3 pontos, 2 correntes, mais 3 pontos. Concluindo aqui, meu terceiro leque já, faço 2 correntes e aqui meu último intervalo, meu último leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos, tudo no mesmo intervalinho, ficando com um total de 4 leques nessa nossa segunda carreira. Finalizando aqui, meu último leque, 3 pontos, 2 correntes mais 3 pontos, ficamos dessa forma com 4 leques. 2 correntes e finalizo lá no pezinho da terceira correntinha. Quem preferir pode estar subindo sempre 2 correntes aqui no início, tá? Não há necessidade de ser 3. Segunda carreira finalizada, vamos caminhar novamente, olha, até o intervalinho aqui do nosso leque. Então, um ponto baixíssimo no segundo ponto, um baixíssimo no terceiro ponto e um baixíssimo no intervalo. Estando no intervalo, eu vou repetir novamente o nosso leque, subindo 3 correntes, quem preferir pode subir 2, volto no mesmo intervalo, mais 2 pontos altos, ficando com um total de 3 pontos. 2 correntes e mais 3 pontos altos ainda no mesmo intervalo, ficando leque dentro de leque. Feito aqui o nosso leque, eu faço 2 correntes de intervalo, próximo intervalinho, bloco de 3 pontos altos, o segundo e o terceiro. 2 correntes de intervalo, aqui agora nós vamos mudar um pouco, eu vou trazendo toda a explicação para vocês, tá? Fiz as 2 correntes, eu vou pular os 2 primeiros pontos aqui do meu bloco e venho sobre o terceiro, um ponto alto. Feito o ponto alto, 2 correntes, no intervalo do nosso leque, um ponto alto. 2 correntes, do outro lado aqui do nosso bloquinho de 3 pontos, no primeiro ponto, um ponto alto. Então, nesse canto, ficamos um pouco diferente. 2 correntes. Vem no meu próximo intervalo à frente, bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, próximo intervalo é leque dentro de leque. 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos. Concluindo aqui o nosso leque, vou trazer uma breve explicação aqui para vocês. Nosso trabalho, ele forma uma espécie de uma canoa. Aqui eu tenho leque, na outra ponta, leque. Deste lado aqui, nessa ponta, eu tenho 3 pontos altos. Nessa outra ponta, será igual a essa, 3 pontos altos. Aí, vai formando aquele formato aqui da nossa peça, tá joia? Feito o leque, 2 correntes. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, agora olha aqui, é o espelho, uma ponta a outra. Ela é o espelho, assim como aqui é o espelho dessa ponta. Leque dentro de leque, leque dentro de leque. Tudo que fizer aqui nessa ponta vai repetir na outra. Tudo que fizer nessa ponta vai repetir na outra, ok? De frente uma para outra. E aqui também. Então, agora eu vou repetir esta ponta aqui. 2 correntes, eu venho nesse terceiro ponto do bloco, 1, 2, 3, e faço ponto sobre ponto.
Duas correntes no intervalo do leque, um ponto alto. Duas correntes nesse outro bloco de 3 pontos, aqui sobre o primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. Duas correntes e finalizo a carreira lá no pezinho da terceira corrente, ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira e eu vou trazer a peça pronta para vocês entenderem melhor aqui o gráfico da nossa peça. Bom, assim como eu expliquei para vocês, vai se formando esse desenho aqui na nossa peça. Temos essa ponta, a outra, esta e esta, 4 pontas. Tudo que fizer nenhuma ponta, que é de frente para outra, vai repetir do outro lado, é o espelho. Tudo que fizer nessa ponta aqui, vai repetir na outra que é de frente, é o espelho, tá joia? E assim vai formando, olha, esse desenho aqui. Aqui sempre leque dentro de leque, na outra ponta, que é o espelho, sempre leque dentro de leque. Nessas duas pontas, onde a gente iniciou agora com 3 pontinhos altos, vai abrindo o nosso desenho. Mas sempre o que fizer aqui, repete na outra. Por isso que cria esse desenho. Então, ele vai criando esse formato aqui, tá joia? E é isso que eu vou seguir passo a passo com vocês, carreira a carreira. Bom, vamos lá. Dando continuidade, então, vamos iniciar a nossa quarta carreira. Finalizei com baixíssimo, vou caminhar até o intervalo do leque. Então, eu venho no segundo com baixíssimo, no terceiro, baixíssimo, e aqui no intervalo, baixíssimo. Aqui sempre será leque dentro de leque. Portanto, eu já subo aqui as 3 correntes, a altura do primeiro ponto alto. No intervalo ainda, mais 2 pontos, 1 e 2. Já tenho um bloco de 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos, ou seja, leque dentro de leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Feito aqui leque dentro de leque, faço 2 correntes, tenho um intervalinho à frente, eu faço um bloco de 3 pontos altos. Feito aqui o bloco de 3 pontos, 2 correntes. Agora aqui à frente muda um pouquinho. Eu tenho essa ponta onde eu tenho 3 pontos altos. Tenho esse bloco de 3 pontos, eu venho sobre o terceiro ponto, pulo 1, 2. Sobre o terceiro, um ponto alto. Feito isso, 2 correntes, chegamos naqueles 3 pontos aqui dessa ponta. Sobre cada um dos pontos, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Então, eu venho no primeiro, um ponto alto, volto no mesmo ponto, o segundo. 2 correntes, próximo ponto, 2 pontos altos. A cada carreira, eles vão aumentando, tá? Na próxima carreira serão 3 pontos em cada um desses pontinhos, e na próxima serão 4 e assim por diante. Próximo ponto, 2 pontos altos sobre ele. Intervalo de 2 correntes entre um e outro. 2 correntes de intervalo, seguindo aqui, eu vou repetir aqui desse lado o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Eu pulo o espaço de correntinha, venho no bloco de 3 pontos sobre o primeiro ponto, um ponto alto. Feito isso, 2 correntes, tenho um espacinho à frente, bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. Cheguei na outra ponta aqui do meu trabalho, ou seja, é só olhar na parte de baixo, que está na mesma direção, e repetir o que foi feito aqui. É leque dentro de leque. 2 correntes de intervalo, entro no espaço do leque e repito leque dentro de leque, que é sempre 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos. Finalizando aqui, leque dentro de leque, 2 correntes, próximo intervalinho à frente, bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 correntes, já estou chegando aqui na outra ponta, que é o espelho da ponta de baixo, tá? É só olhar embaixo e repetir lá em cima. Fiz as 2 correntes, eu tenho um bloco de 3 pontos, eu pulo os 2 primeiros e venho sobre o último, um ponto alto. 2 correntes, e aqui nos nossos bloquinhos, onde é um ponto alto, serão agora blocos de 2 pontos, pois sobre cada um deles, olha, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. 2 pontos, 2 correntes, próximo, 2 pontos altos.
duas correntes de intervalo, próximo ponto, 2 pontos altos. Estamos aqui já quase finalizando mais uma carreira, duas correntes. Agora eu repito aqui o que eu fiz aqui nesse cantinho, tá? Desse lado aqui, ó. Tem um bloco de 3 pontos sobre o primeiro, um ponto alto. Duas correntes e sigo. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. Duas correntes e para finalizar, sempre aqui no pezinho da terceira correntinha onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Mais uma carreira finalizada e o nosso trabalho vai ficando cada vez mais com esse formato aqui. Bom, próxima carreira é a nossa quinta carreira agora. 1, 2, 3, 4, vamos iniciar a quinta. Vamos sempre caminhando, olha, até o intervalinho do nosso leque. Ponto baixíssimo sobre o segundo ponto, ponto baixíssimo sobre o terceiro. E um baixíssimo no intervalo. Estando no intervalo, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Faço mais 2 pontos no mesmo intervalo. Duas correntes de intervalo e mais 3 pontos, ficando leque dentro de leque. Duas correntes de intervalo, próximo espacinho, bloco de 3 pontos altos. Feito o bloco de 3 pontos, duas correntes. Agora aqui, pessoal, é o seguinte. Toda vez que a gente fizer na carreira anterior esse um pontinho alto aqui no cantinho, na próxima a gente preenche com o bloco de 3 pontos. Então, será sempre assim. Em uma carreira, você vai ver que você vai ficar com esse pontinho alto aqui. Na próxima carreira, você olha na carreira de baixo, se era um pontinho alto, na próxima preenche com um bloco de 3 pontos. Na próxima, um pontinho alto. Na próxima, bloquinho de 3 pontos. E assim sucessivamente, tá? Portanto, se na carreira anterior era um pontinho alto aqui, agora devemos preencher. Fiz as duas correntes, eu venho no intervalo, 2 pontos altos. E o terceiro ponto a gente faz aqui, ó, ponto sobre ponto. Certo? Será sempre assim. Em uma carreira, um ponto alto, na próxima, bloquinho. Então, significa que na próxima será um pontinho alto aqui. Na próxima, bloquinho. Tá? Para você se guiar aí e ir pegando o ritmo aqui do gráfico. Feito isso, chegamos aqui nesse canto, aonde é aqueles bloquinhos que vai aumentando. Começamos com um ponto, próxima carreira 2, e nesta carreira agora teremos 3. Na próxima 4, na próxima 5 e assim por diante. Duas correntes, cheguei nos blocos, será sempre ponto sobre ponto e sobre o último, 2 juntos. Portanto, eu fiz ponto sobre ponto e esse aqui já é o meu último. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. 1 e 2. Ficando agora com bloco de 3 pontos. Duas correntes, próximo bloco, mesmo procedimento. Ponto sobre ponto. E no próximo, que é o último, 2 pontos altos juntos. Duas correntes e aqui meu terceiro e último bloquinho. Um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos juntos sobre o último. 1 e 2. Ficando com 3 pontos altos em cada bloco. São 3 blocos, tá? Na próxima serão 4 pontos, na próxima 5 e assim por diante. E lembrando mais uma vez, tudo que repetir, né? Tudo que fizer nesta ponta, vai repetir na ponta de baixo, que está na mesma direção e é o espelho, criando esse formato aqui, ó. Vou pegar na mesma posição para vocês. Nossos bloquinhos de 3 pontos que acabamos de fazer aqui, é esse desenho. Ele vai só aumentando. Ao mesmo tempo, a gente repete na parte de baixo, que é na mesma direção, o mesmo procedimento. E a mesma coisa aqui nessas duas pontas, que é sempre leque dentro de leque, nossos blocos. Então, vamos lá. Fiz aqui os nossos bloquinhos, que são 3, duas correntes. Cheguei naquela parte que tem aquele um pontinho. Então, nesta carreira, agora a gente preenche, sendo ponto sobre ponto. E no intervalo, 2 pontos. 1 e 2, ficando com um bloco de 3 pontos. Duas correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Duas correntes, cheguei nesse canto onde é leque dentro de leque, olha, a mesma direção. Leque dentro de leque, lá eu repito. 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos.
Feito aqui leque dentro de leque, 2 correntes. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 correntes. Cheguei onde eu tenho aquele um pontinho. No intervalo, eu faço 2 pontos. E ponto sobre ponto, ficando com bloco de 3 pontos altos. 2 correntes. Cheguei aqui já onde eu tenho os meus bloquinhos. São 3 blocos, então sempre aquele procedimento de ponto sobre ponto e sobre o último 2 juntos. Nesta carreira, nossos blocos estão com 3 pontos altos cada um. São 3 blocos no total, de cada lado, certo? 2 correntes, próximo bloco, ponto sobre ponto, e no último, 2 pontos altos. 2 correntes e repete o mesmo procedimento aqui no nosso último bloquinho. 2 correntes, tenho aqui aquele um pontinho alto à frente, trabalho ponto sobre ponto, e no intervalo, 2 pontos, ficando com o bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, e aqui meu último intervalo, bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 correntes, sempre finalizando no pezinho da terceira corrente, ponto baixíssimo. E vamos já dar início à nossa próxima carreira. Bom, continuando, nós vamos iniciar então nossa próxima carreira, aquele mesmo procedimento, sempre caminhando com ponto baixíssimo até o intervalo do nosso leque. Chegando aqui no intervalo ponto baixíssimo, já sobe as 3 correntes e dá início à próxima carreira, sendo leque dentro de leque. Finalizando aqui, então, leque dentro de leque, faço as 2 correntes, próximo espacinho, bloco de 3 pontos altos. Feito o bloco de 3 pontos, 2 correntes, nossos blocos só vão aumentando aqui nessa parte também. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. Segundo e o terceiro. 2 correntes. E aqui eu já cheguei naquela parte, olha, onde eu falei pra vocês que em uma carreira é um pontinho alto, na próxima é bloco. Na próxima é um ponto alto, na próxima é bloco. Então, se na carreira anterior era um bloco, agora é um ponto alto. Então, sempre que for um ponto alto, vamos pular os 2 primeiros, sobre o terceiro, um ponto alto. 2 correntes e chegamos aqui, olha, onde nós temos os nossos 3 bloquinhos que vai aumentando um ponto a cada carreira. Era 3, então agora serão 4. Sempre ponto sobre ponto e sobre o último ponto de cada bloco, 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu já trabalhei ponto sobre ponto, esse é meu último ponto, 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto, ficando agora com um bloco de 4 pontos altos. 2 correntes, repete nos outros 2, ponto sobre ponto. E sobre o último ponto do bloco, 2 pontos altos, 1 e 2, ficando com 4 pontos. 2 correntes, e aqui meu último bloco. Feito aqui, então, meu terceiro e último bloco desse lado, lembrando que é o espelho, mais uma vez, o que fez aqui repete lá embaixo, tá? 4 pontos, 2 correntes, e aqui, como era um bloco de 3 pontos, nessa carreira é apenas um ponto. Então, aqui sobre o primeiro ponto, um ponto alto. É só olhar na carreira de baixo também para facilitar, tá, gente? Olha, bloco de 3 pontos, na próxima apenas um ponto. Próximo, bloco de 3 pontos, próximo, apenas um ponto. Próxima, bloco de 3 pontos. Feito um ponto, 2 correntes, intervalo, bloco de 3 pontos. E o próximo intervalo que eu tenho ali à frente, também um bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, intervalo, bloco de 3 pontos. Feito aqui o bloco, 2 correntes, cheguei aqui onde é leque dentro de leque, porque eu estou repetindo o que fiz aqui na ponta de baixo, que é o espelho lá na parte de cima. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Duas correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos, 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos, e aqui, olha, um pontinho alto, certo? É só olhar na carreirinha
de baixo. Então, eu vou fazer juntinho com vocês, intervalo bloco de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, agora eu pulo 2 pontos sobre o terceiro, um ponto alto. Olha como que vai seguindo o desenho. Bloco de 3 pontos, próxima carreira, um ponto alto. Próxima, bloco de 3 pontos, próxima, um ponto alto. Na próxima carreira, será bloco de 3 pontos. 2 correntes e chegamos aqui nos nossos 3 blocos do canto. É só repetir o que foi feito aqui na parte de baixo. Cada bloco terá 4 pontos agora, sendo ponto sobre o último 2 juntos. Repete no próximo e no próximo. E aqui são blocos de 3 pontos altos e finaliza com baixíssimo. Vou adiantar, já retorno com vocês. Bom, preferi voltar aqui para finalizar junto com vocês. Fiz aqui, olha, os meus 3 blocos com 4 pontos cada um, 2 correntes e aqui um pontinho alto sobre o primeiro ponto. 2 correntes e nos intervalos à frente, nossos blocos de 3 pontos altos. Finalizando aqui, meu último bloco de 3 pontos, 2 correntes e ponto baixíssimo sempre aqui no pezinho da segunda correntinha. E nossa peça está dessa forma aqui. Bom, pessoal, vou iniciar a próxima carreira, juntinho com vocês novamente, é a nossa 7ª carreira, aquele mesmo procedimento sempre, tá? Caminha com ponto baixíssimo, olha, sobre o segundo ponto, sobre o terceiro ponto de base e aqui no intervalo baixíssimo também. Sobe as 3 correntes e conclui aqui o nosso leque, fazendo mais 2 pontos altos no mesmo intervalo, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos, ficando leque dentro de leque. Agora, eu vou um pouquinho mais rápido, porém, eu não vou deixar vocês sozinhos, tá? A cada carreira estaremos juntinhos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, cheguei onde eu tenho aquele um pontinho alto. No intervalo, eu faço 2 pontos e o terceiro ponto eu faço sobre o ponto alto da carreira anterior, ficando com um bloco de 3 pontos altos. 2 correntes e chegamos nos nossos bloquinhos aqui, olha, que são 3 no total. Na carreira anterior, 4 pontos cada um, nesta carreira serão 5. Sendo ponto sobre ponto, 1, 2, 3, e sobre o último, 2 juntos. 4 e 5. Entre um bloco e outro, 2 correntes, repete no segundo bloco e no terceiro, mesmo procedimento com 5 pontos. Finalizei aqui, então, 3 blocos com 5 pontos cada um, 2 correntes. Aqui onde eu tenho aquele um pontinho alto, ponto sobre ponto, e no intervalo eu faço 2 pontos altos, concluindo um bloco de 3 pontos. 2 correntes de intervalo, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 2 correntes e aqui leque dentro de leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Já virando aqui a minha peça, 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos e ponto sobre ponto, porque é aquele um pontinho alto, certo? Desta forma aqui. 2 correntes e chegamos aqui, olha, naqueles bloquinhos, que são 3 blocos, onde a gente vai repetir o mesmo procedimento que fizemos aqui embaixo, ficando com 5 pontos em cada bloco. Tá joia? Vou adiantar essa parte e já retorno com vocês. Bom, aqui já estou concluindo o meu último bloco
de 5 pontos altos, sempre sendo, olha, ponto sobre o último 2 juntos, tá? 3 blocos no total, 2 correntes, aqui é aquele um pontinho alto, ponto sobre ponto, e no intervalo, 2 pontos altos, completando um bloco de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos, e aqui já estamos finalizando mais uma carreira juntinhos. 2 correntes, finalizo com baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Iniciando a próxima carreira com vocês também, ponto baixíssimo no próximo ponto, e aqui sobre o terceiro e no intervalo. Subo as 3 correntes e concluo o meu leque, tá, gente? Sempre, olha, 3 pontos altos, o primeiro já conta como aqui as 3 correntes, tá? 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos. Feito leque dentro de leque, 2 correntes, e agora eu começo os meus bloquinhos aqui na lateral. Bloquinho de 3 pontos, mais um bloco aqui, mais um bloco, e aqui é aquele um pontinho alto. Deve se observar sempre na carreira anterior. Se na carreira anterior era 3 pontos, nessa agora é apenas um pontinho aqui, tá? Sobre o terceiro ponto. Finalizando aqui, então, um bloco de 3 pontos, depois do leque, 2 correntes, próximo intervalo, ainda um bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos também. 2 correntes, e agora é só olhar na carreira anterior para você não se perder. Bloco de 3 pontos, eu pulo os 2 primeiros e sobre o último, um ponto alto. 2 correntes, e aqui chegamos nos nossos bloquinhos. Se na carreira anterior era 5, agora serão 6 pontos altos. Sendo ponto sobre ponto, aqui o segundo, terceiro, o quarto, e sobre o último ponto aqui do bloco, 2 pontos altos juntos, o quinto e o sexto. 2 correntes e repete nos 2 seguintes. Bom, aqui eu já repeti nos 2 seguintes, ficando com 6 pontos em cada bloco, 2 correntes, e aqui eu já fiz um pontinho alto, tá? No primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior. 2 correntes, intervalinho, bloco de 3 pontos. Mais uma vez, 2 correntes, próximo intervalo, ainda um bloco de 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. E eu já cheguei aqui aonde eu devo fazer leque dentro de leque. 2 correntes, venho aqui no intervalinho do meu leque e repito, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos. Concluído aqui, leque dentro de leque, 2 correntes, eu começo a fazer os meus bloquinhos agora. Finalizando aqui, blocos de 3 pontos altos, depois do leque, eu fiquei com 3 blocos. 2 correntes, aqui onde eu tenho aquele um ponto alto, na próxima carreira, bloco. Então, nessa carreira, é um ponto alto. Pulo os 2 primeiros, sobre o terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, e aqui eu vou repetir o procedimento nos meus bloquinhos, ficando com 6 pontos em cada bloco. Finalizando aqui, meu terceiro bloco, todos com 6 pontos altos, 2 correntes, e aqui aquele um pontinho alto, olha, sobre o primeiro ponto do bloco. 2 correntes, concluo os blocos restantes aqui agora nos intervalos. 3 pontos altos. Aqui eu tenho um bloco, 2 correntes, próximo espaço, meu segundo bloco. 2 correntes, próximo espaço, meu terceiro bloco. 2 correntes, e aqui eu finalizo com ponto baixíssimo no pé da terceira correntinha. Próxima carreira, mesmo procedimento, vou caminhar até o intervalinho do leque e vou manter leque dentro de leque. Subindo as 3 correntes, mais 2 pontos,
duas correntes e mais 3 pontos no mesmo intervalo. Duas correntes, e aqui eu vou fazer os meus bloquinhos de 3 pontos altos até chegar, olha, nesse pontinho alto aqui que eu retorno junto com vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 blocos de 3 pontos altos, um em cada intervalo. Bom, aqui já finalizei os 3 blocos, depois do leque, 1, 2, 3, duas correntes, e aqui aquele um pontinho alto. No intervalo, 2 pontos e ponto sobre ponto, ficando com um bloco de 3 pontos altos, certo? Repare aqui no desenho, aquele procedimento que eu falei para vocês. Bloco, próxima carreira, um ponto, próxima bloco, próximo um ponto, próxima bloco, próximo um ponto, próxima bloco, tá? Caso você queira sua peça maior, é só você seguir esse mesmo padrão aqui. E aqui nos nossos bloquinhos, que são 3 de cada lado, vai só aumentando um ponto no finalzinho. Então, portanto, duas correntes, mantenho aqui ponto sobre ponto a partir do primeiro e sobre o último, 2 pontos altos. Então, aqui já tenho 3 pontos, 4, 5, e aqui sobre o último ponto, 2 juntos, o sexto e o sétimo. Duas correntes e repito nos 2 seguintes. Concluindo aqui meu último bloco, e sobre o último ponto, 2 pontos altos, ficando com um total de 7 pontos em cada bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas correntes, tem aquele um pontinho alto aqui à frente, ponto sobre ponto, e no intervalo, 2 pontos altos. Duas correntes, agora eu tenho à frente intervalo, então será um bloco de 3 pontos, duas correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos, e no próximo também. Tá joia? Eu vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui meu bloco, nessa lateral, então, depois dos nossos grupinhos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 blocos, duas correntes, e aqui é leque dentro de leque. Finalizando aqui, leque dentro de leque, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes, e agora aqui são os nossos bloquinhos, cada intervalo, um bloco. 1, 2, 3, e aqui eu volto com vocês preenchendo. Bom, voltando aqui com vocês, cheguei aqui onde eu tenho um ponto alto, no intervalo 2 pontos e ponto sobre ponto. Estamos assim, depois do leque, 1, 2, 3, 4 blocos. Duas correntes, cheguei nos meus bloquinhos, aonde eu vou ficar com 7 pontos em cada bloco, fazendo o mesmo procedimento que fizemos aqui na parte de baixo. Finalizando aqui meu último bloquinho com 7 pontos, duas correntes, aqui eu tenho aquele um pontinho alto, faço ponto sobre ponto, e no intervalo 2 pontos, ficando com um bloco de 3 pontos altos, duas correntes, próximo intervalo bloco, duas correntes, próximo intervalo bloco, e aqui meu último bloco. Vou adiantar e retorno finalizando com vocês. Bom, finalizando aqui meu último bloco de 3 pontos altos, ficamos assim. Depois aqui dos nossos bloquinhos, que formam o nosso desenho, fiz 1, 2, 3, 4 blocos. Duas correntes e finalizo lá no pezinho da terceira corrente, onde iniciamos. Bom, vamos iniciar aqui, então, a nossa última carreira antes de fazer o fechamento total aqui. Lembrando que, se você quiser sua peça maior, é só você dar continuidade por mais carreiras, assim a sua peça fica maior, você pode usar aí como centrinho de mesa também, vai ter uma pequena diferença no acabamento, você faz adaptação, não tem segredo, tá? É muito fácil. Porém, você pode fazer essa peça maior que fica bacana para você usar como centrinho de mesa, como tapete, fazer bem coloridinho aí também, usando sobrinhas de fio, fazendo esse barradinho aqui com as sobrinhas e a base com uma outra cor aí, bem bacana. Vamos caminhar até o intervalinho do nosso leque, então, com ponto baixíssimo. E chegando no intervalo, a gente sobe as 3 correntes, que faz a vez de um ponto, e conclui o nosso leque. Mais 2 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos.
Feito aqui, leque dentro de leque, 2 correntes, próximos intervalo, bloco de 3 pontos, aqui também bloco, já é o segundo, aqui o terceiro bloco e aqui o quarto bloco. Quando for fazer aqui, ó, aquele um pontinho alto, eu retorno com vocês. Finalizando aqui, bloco de 3 pontos, depois do leque eu tenho 1, 2, 3, 4, 2 correntes, aqui eu pulo 2 pontos e sobre o terceiro, um ponto alto. Ok? 2 correntes e cheguei aqui nos nossos bloquinhos. Nesta carreira, teremos 8 pontos, sendo ponto sobre ponto e sobre o último 2 juntos. Aqui já é o segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, e aqui sobre o último, o sétimo e o oitavo. 2 correntes e repete nos 2 seguintes, tá? Na próxima carreira, eu vou fazer todo o fechamento, carreira de pontos altos fechada, que é essa carreira aqui, mas caso você queira só peça maior, você não faça essa carreira de pontos altos fechada agora. Na próxima carreira aqui, você terá 9 pontos, na próxima você terá 10, e aqui você vai seguindo aquela regrinha que eu te passei. A cada carreira, olha, muda. Uma carreira bloco, na próxima apenas um ponto. Na próxima bloco, na próxima apenas um ponto. Aqui, leque dentro de leque, nessas 2 pontas. Tá joia? Vou fazer meus 2 bloquinhos aqui, com 8 pontos cada, e já retorno com vocês. Finalizando aqui meu terceiro bloco, com 8 pontos cada, 2 correntes, e aqui onde era um bloco de 3 pontos, sobre o primeiro, um ponto alto. 2 correntes, próximos intervalo, bloco de 3 pontos altos. Aqui já é meu primeiro bloco. 2 correntes, aqui o segundo, 2 correntes, aqui o terceiro bloco, 2 correntes e aqui meu quarto bloco. Então, aqui nessa carreira, depois dos nossos grupinhos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 blocos de 3 pontos, 2 correntes e aqui leque dentro de leque. Feito leque dentro de leque, 2 correntes, intervalo, bloco de 3 pontos. 2 correntes, próximo intervalinho à frente, bloco de 3 pontos. Novamente 2 correntes, tenho mais um intervalo, bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, aquele um pontinho alto, 2 correntes, pulo 2 pontos, um ponto alto sobre o terceiro. 2 correntes, e aqui repetimos o nosso desenho com 8 pontos cada um, né? Em cada bloquinho, assim como fizemos aqui na parte de baixo. Finalizando aqui, 2 pontos altos sobre o último ponto, 8 pontos em cada bloco. 2 correntes, faço aquele um ponto alto aqui sobre o primeiro ponto, 2 correntes, e agora eu concluo nos outros espacinhos aqui, tudo com bloco de 3 pontos. 1, 2, 3 e 4. Bom, finalizando aqui meu último bloco de 3 pontos altos, 2 correntes, ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Caso você queira sua peça menor, é só você diminuir, né? Fazer por menos carreira. Se quiser maior, o procedimento que eu passei para vocês. Agora, nós vamos fazer uma carreira somente de pontos altos e eu vou trazer mais dicas para vocês, tá? Daqui onde a gente acabou de finalizar, a gente não caminha mais. Aqui a gente já sobe 3 correntes, altura de um ponto, trabalho ponto sobre ponto. Eu tenho aqui um bloco de 3 pontos. As 3 correntes faz a vez do primeiro e aqui ponto sobre ponto. No intervalo do leque, tanto nessa ponta como nesta ponta aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Tem aqui o bloco de 3 pontos que ainda faz parte do meu leque, eu trabalho ponto sobre ponto. Bom, aqui nós temos um intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos.
A dica que eu vou trazer para vocês é a seguinte: eu vou intercalando 2 pontos, próximo intervalo apenas 1. Próximo intervalo 2 pontos, próximo intervalo apenas 1, tá? Porque se eu fizer, eu fiz vários testes, várias peças. Essa peça, por exemplo, em todos os espaços eu fui fazendo 2 pontos altos. Chega uma hora que a minha peça tá assim. Só que quando eu fiz o segundo barrado, ela ficou certinho. A peça que eu tenho aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, que eu fiz apenas um ponto alto em cada intervalo, ela quis virar chapéu, porque quando entra com o segundo barrado, repuxa um pouco. Então, não deu certo apenas com um ponto. Pra mim, também não ficou legal apenas com 2 pontos, mas é essa peça que vocês estão vendo aqui, ó. Com 2 pontos em cada intervalo. Fica perfeito. Mas pra mim, eu percebo que ainda ela ficou molenga aqui na parte de baixo. Eu gosto da peça mais justinha. Tá bom? Então, eu dou todas as dicas pra vocês. Bom, e aqui eu tenho mais 2 peças, feito aqui com barbante. Cada uma eu fiz com 2 pontos altos em cada intervalo, porque eu testei com barbante, eu testo com o barroco, que é 100% algodão, eu faço vários testes para poder passar para vocês certinho, tá? Então, essa daqui ficou bacana também, com 2 pontos altos em cada intervalo, porém a peça fica bem mais firminha, por se tratar de barbante. Esta outra aqui eu fiz apenas com um pontinho, só que ela quis virar um chapéuzinho. Até que se eu fizer desta forma aqui, ó, ela fica meio encurvadinha, tá? Quis virar chapéu, porque eu fiz um ponto alto em cada intervalo. Portanto, eu trago as dicas para vocês. Eu sugiro que vocês façam todos os testes aí possíveis, porque vai depender muito da tensão do seu ponto. Aqui, então, eu vou intercalar. Fiz 2 pontos nesse intervalo, tem o bloco à frente, a gente segue ponto sobre ponto. Chegou no próximo intervalo, se no anterior eu fiz 2, no próximo apenas 1. Mais um bloco à frente, ponto sobre ponto. Tem um intervalinho à frente, é só eu olhar quantos pontos eu fiz no intervalo anterior. Se eu fiz 1, então agora são 2 pontos. 1 e 2. Aí, vocês vão testando a tensão do ponto de vocês, tá? Então, seguimos assim, ponto sobre ponto, e nos intervalos 2 pontos altos ou 1 ponto, vai depender da tensão do seu ponto. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Bom, aqui eu cheguei onde eu tenho aquele um pontinho alto. Nesse intervalo, eu fiz um ponto, ponto sobre ponto, então, nesse intervalo, são 2 pontos. E aqui, ponto sobre ponto, naquele um pontinho alto. Cheguei no intervalo, aqui eu fiz 2, então, aqui eu faço apenas um ponto alto. No meu bloquinho, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e sobre o último ponto, eu ainda mantenho 2 pontos altos juntos. Aqui no final do meu bloco, 2 pontos altos. Como aqui faz parte de uma curva do nosso trabalho, em cada intervalinho aqui, eu mantive 2 pontos altos, tá? Do outro lado, o mesmo procedimento, tá, gente? Então, eu trabalhei ponto sobre ponto e sobre o último 2 juntos. No intervalo, 2 pontos altos. Próximo bloco, ponto sobre o último 2 juntos. Finalizando aqui, 2 pontos altos sobre o último ponto. No intervalo, 2 pontos altos, porque aqui a curva, né, faz uma curvinha a nossa peça. Então, eu prefiro manter 2 juntos. Feito isso, mais um bloquinho à frente, ponto sobre o último 2 juntos. Bom, finalizei aqui, então, ponto sobre o último 2 juntos. Nesse intervalo, eu mantenho 2 pontos altos para ficar igual ali do outro lado, tá? O formato do nosso desenho. Olha, aqui no ponto alto, antes eu fiz 2 pontos aqui no intervalinho. Mantive a sequência aqui, 2 pontos altos no intervalo e ponto sobre ponto. Agora, eu continuo a nossa regrinha. Se aqui eu fiz 2 pontos altos no intervalo, próximo intervalo apenas 1. Nos bloquinhos, ponto sobre ponto. Feito aqui ponto sobre ponto, eu olho no intervalo anterior apenas 1, então neste eu faço 2. E sigo desta forma. Vou adiantar até eu chegar aqui no leque e já retorno com vocês. Bom, aqui estou quase chegando no leque, vim seguindo a regrinha, 2 no intervalo, ponto sobre ponto, 1 no intervalo, ponto sobre ponto, 2 no intervalo, ponto sobre ponto.
Então, aqui, um ponto alto no intervalo. Cheguei no leque, ponto sobre ponto. E no intervalinho do leque, nós repetimos o mesmo procedimento da outra ponta, 3 pontos altos. Feito aqui os 3 pontos, do outro lado aqui do leque, ponto sobre ponto. Como a nossa peça é um espelho, né, de cada ponta a gente repete, então cada lado também. Se aqui nesse intervalo anterior, olha, eu fiz um ponto alto, eu repito nesse intervalinho um ponto alto. Feito isso, eu sigo a regrinha, ponto sobre ponto, e se no intervalo anterior eu fiz um ponto, nesse seguinte aqui eu faço 2 pontos. 1 e 2. E sigo. Ponto sobre ponto, próximo intervalo apenas 1. Ponto sobre ponto, próximo 2. Chegando aqui nesse um pontinho, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, chegando aqui nessa parte, olha, seguindo a sequência, eu fiz 2 pontos aqui nesse intervalo. Já nesse aqui eu fiz apenas um, e é realmente o espelho aqui ainda, olha, porque aqui também eu fiz um desse lado, tá? Na mesma direção. Então, um ponto alto nesse intervalo, aqui eu tenho um pontinho, ponto sobre ponto. Já no próximo intervalo, 2 pontos altos. Cheguei aqui nos meus bloquinhos, onde eu vou trabalhar ponto sobre ponto, sobre o último 2 juntos, e nesses intervalos aqui, como é uma curva, eu mantenho 2 pontos altos nesses intervalos, tá? Vou adiantar e aqui eu volto com vocês. Já adiantei aqui nos meus bloquinhos ponto sobre o último 2 juntos, e nos intervalos, 2 pontos altos. Nesse intervalinho aqui, eu faço 2 pontos para ficar exatamente igual ali do outro lado, tá? Que aqui eu fiz 2 pontos altos ao entrar nos bloquinhos. Feito 2 pontos no intervalo, aqui ponto sobre ponto, e eu sigo a sequência agora. Se aqui eu fiz 2, no próximo apenas 1. Ponto sobre ponto, e sigo a nossa sequência. Próximo intervalo, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, próximo intervalo, 1 ponto, ponto sobre ponto, próximo 2, ponto sobre ponto, próximo 1, e vamos finalizar. Vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui, meu último intervalinho, 1 ponto alto. Gente, a minha peça fica certinha, tá? Seguindo todas as regrinhas, todas as dicas que eu passei pra vocês, vocês vão testando, troca o fio, troca a agulha. Vocês viram aí que eu faço muitos testes, eu faço com barroco, eu faço com barbante. Essas duas peças, no caso, está com barbante aqui, barbante Apollo, todos fios 6, e o barradinho aqui eu fiz com barroco, tá? Então, você pode mesclar os fios, vai trocando a agulha. Já essa peça aqui também, a base eu fiz no Barroco Max Color, e aqui o barradinho eu fiz com Apollo. Então, dá pra misturar barbante com Barroco Max Color 100% algodão, ou o fio de sua preferência, tá joia? Fiz aqui meu último ponto, e aqui vou finalizar com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Bom, agora nós vamos iniciar aqui o nosso barrado. Nós vamos iniciar com o pontinho V, tá? O pontinho V, daqui onde nós finalizamos, eu vou subir 3 correntes, altura de um ponto alto. Faço mais 3 correntes de intervalo, 2 e 3, um total de 6 correntes iniciais. Laço, volto no mesmo ponto, onde eu subi as correntes, e faço um ponto alto. Então, fizemos aqui o nosso primeiro pontinho V. Ok? Depois de fazer o ponto V, a gente pula apenas um ponto de base. No próximo, prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, vamos fazer 3 correntes. A gente sempre vai pular 2 pontos de base nas correntes. Como aqui é uma curva, eu prefiro pular menos nessa parte aqui. Você vai testando também a tensão do seu ponto. Então, aqui já é a curva, eu vou pular apenas um pontinho e no próximo um ponto baixo. São 3 alças de 3 correntes, já fiz uma. 3 correntes, eu posso agora pular 2 pontos. 1, 2, no próximo, um baixo. Já é a minha segunda alça. 3 correntes, novamente pulo 2 pontos, prendo com um baixo no próximo. 3 alças. Feitas as 3 alças, é a vez de fazer o ponto V. Para fazer o ponto V, eu pulo apenas um ponto de base e no próximo, um ponto alto, 3 correntes, volto no mesmo ponto, um ponto alto.
Feito o ponto V, eu pulo apenas um ponto, no próximo, um baixo. Depois do ponto V, 3 alças. Já estou repetindo com vocês, tá? 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos, próximo, um baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos, próximo, um baixo. E aqui é a minha terceira alça. 3 correntes, pulo 2 pontos, próximo, um baixo. E assim, a gente vai regrando e moderando a tensão do ponto também, tá? Como eu sei que meu ponto é apertado e vai repuxar, como aqui é uma curvinha, eu preferi pular apenas um pontinho aqui nessa primeira alça. É isso que se chama adaptação. Você adaptar a tensão do seu ponto, para que seu trabalho siga bem certinho. Então, isso depende da tensão do ponto de cada um, tá? Não é uma regra fazer dessa forma. O importante é bater no final e a sua peça ficar certinho, tá? Feito, então, as 3 alças de 3 correntes, agora é a hora do ponto V. Ponto V, pula apenas um pontinho. No próximo, um ponto alto, 3 correntes, volta no mesmo ponto, mais um ponto alto. Prontinho, ponto V. Pula um ponto e prende com um baixo. Agora são as alças. 3 correntes, pulo 2 pontos, ponto baixo no próximo. Quando eu ver que não tem perigo do meu trabalho repuxar, eu sigo normal. 3 correntes e vou pulando 2 pontos. Prendo com um baixo. 3 correntes, minha terceira alça. Pulo 2 pontos, prendo com um baixo. E agora é o ponto V. Ponto V, apenas um ponto, no próximo faz o pontinho V. Pula um ponto, prende com um baixo. A hora que você viu que tá numa curvinha, vai ameaçar o seu tapete, né, a sua peça ficar ou virar um chapéuzinho ou criar babados, você vai adaptando ao seu ponto, tá? Quando chega aqui nesse outro biquinho também, se eu ver que vai repuxar, que vai ser um ponto V ou a alça de 3 correntes, eu procuro pular menos pontos para não repuxar. Mas a regrinha aqui no caso é essa: ponto V, 3 alças de 3 correntes. Então, eu vou adiantar aqui e já retorno com vocês. Bom, pessoal, eu vim seguindo aqui toda essa extensão, seguindo a mesma regrinha que eu passei para vocês. Ponto V e 3 alças, tá? Aqui eu fiz um ponto V, 2 alças. A terceira alça, ela tá dando quase aqui na curvinha. Já essa terceira alça, eu prefiro pular apenas um ponto. Então, 3 correntes, eu pulo apenas um ponto, no próximo, um baixo. Certo? Essa é a adaptação. Agora, é o ponto V. Então, eu laço o fio, pulo um ponto, no próximo, o ponto V, que é um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Feito o ponto V, eu pulo apenas um ponto, no próximo, um baixo. Assim, não repuxa quando eu preencher aqui com pontos altos. Agora, eu faço as 3 alças, 3 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um baixo. E 3 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um baixo. E sigo normal, ponto V e 3 alças, ok? Chegando aqui, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando e já percebi que vai me sobrar um pontinho aqui. Não tem problema algum, tá? Fiz meu pontinho V aqui, pulei um ponto, prendi com ponto baixo. 3 correntes, vou pular 2 pontos. Ponto baixo, já é minha primeira alça de 3 correntes. 3 correntes novamente, pulo 2 pontos, no próximo um baixo. E mais 3 correntes, a minha terceira alça. Pulo 2 pontos, no próximo um baixo. Aqui eu deveria pular um ponto por se tratar do ponto V, e é onde nós já iniciamos. Porém, me sobrou 2 pontos, não tem problema algum. Então, eu pulo os 2 e finalizo com baixíssimo aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, tá? Daquelas 6 iniciais, deixando 3 para fazer a vez do intervalo do ponto V, ponto baixíssimo. E finalizamos a carreira da montagem do nosso barrado, gente. Agora não tem segredo. Montou aqui, ó, a base do nosso barrado, agora é só ir preenchendo com pontos altos, tá? Fica bem fácil. Então, eu venho aqui já nesse intervalo de 3 correntes do ponto V, com baixíssimo também. Subo 3 correntes, meu primeiro ponto alto. Nós vamos ter aqui dentro do ponto V sempre um bloco de 9 pontos. Então, as 3 correntes já faz a vez de um ponto, eu trabalho mais 8 aqui dentro. 1, 2, 3, 4,
Aqui meu 8º ponto. Bom, aqui eu já tenho, contando com as 3 correntes iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Feito isso, eu tenho aqui à frente uma alça, eu prendo com ponto baixo. Agora, devemos fazer uma alça de 3 correntes. Como é a curvinha, se preferir, pode fazer 4 correntes, tá? 1, 2, 3 e 4. Somente onde você acha que vai emborcar o seu trabalho, repuxar. Próxima alça, ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, ou 4 se preferir, próxima alça, ponto baixo. Nesta carreira, ficamos apenas com 2 alças agora. Aqui já é o ponto V, 9 pontos altos. E aqui meu 9º ponto alto. 9 pontos dentro do ponto V. Fez os 9 pontos, próxima alcinha, ponto baixo. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. Já chegamos novamente no ponto V, onde vamos ter 9 pontos altos. E ficamos com 2 alças de 3 correntes. Chegou aqui nas partes das curvinhas, pode acrescentar um pouquinho a correntinha para não repuxar, tá? É só repetição agora, por toda a volta. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando nossa carreira. Fiz aqui a primeira alça de 3 correntes, mais 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. 2 alças de 3 correntes. E aqui foi onde nós iniciamos, olha, lá no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo, ok? Nossa carreira está dessa forma aqui, olha como que fica certinho a nossa peça, tá? Próxima carreira, nós vamos fazer ponto alto com picô. Então, daqui onde eu finalizei, eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Faço mais 3 correntes para fazer o ponto picô. Então, eu seguro aqui nessa terceira correntinha, faço mais 1, 2 e 3. Volto nessa terceira correntinha onde eu estava segurando aqui com o dedo, entro na argolinha e prendo com ponto baixo. Então, ficamos com o primeiro ponto alto com picô. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Para fazer o picô aqui agora, eu faço 3 correntes, eu venho por trás desse ponto aqui e prendo com ponto baixo. Será ponto sobre ponto com picô, porém, o último ponto eu faço sem o picô, tá? Serão 8 pontos altos com picô e 1 ponto alto sem picô. Então, aqui já é meu terceiro ponto alto com picô. Próximo, 1 ponto alto, 3 correntes, venho sempre, olha, por trás do ponto alto com a agulha, busco o fio ponto baixo. E sigo assim. O último ponto, eu faço apenas 1 ponto alto sem picô. Aqui estou fazendo meu 8º ponto alto com picô, 3 correntes, por trás do ponto baixo. E aqui é meu 9º ponto alto, eu faço apenas 1 ponto alto, sem picô. Então, fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos com picô e 1 sem picô. Já venho na próxima alcinha à frente, prendo com ponto baixo. 3 correntes ou 4, quem preferir, tá? Se repuxar, faça 4. Próxima alça, ponto baixo. Nessa carreira, ficamos apenas com uma alcinha. Laço o fio e repito tudo novamente. Primeiro ponto alto do bloco de 9 pontos, olha, 1 ponto alto, 3 correntes, venho por trás do ponto baixo. Primeiro ponto alto com picô. Sigo nos demais, ponto alto com picô, e somente no último ponto eu faço 1 ponto alto sem o picô. Finalizando aqui, 8 pontos altos com o picô. E aqui é meu 9º ponto, olha, apenas ponto alto, sem o picô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos com picô e 1 sem picô. Já venho direto na alça à frente, prendo com ponto baixo, 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. Apenas uma alça nessa carreira. E aqui já é nosso bloco de 9 pontos, é só seguir a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, aqui já dei toda a volta na minha peça. Deixa eu mostrar pra vocês que a peça fica certinha, olha.
E é muito fácil depois que a gente faz aqui aquela base das alças, tá? Fiz aqui o último barradinho com 9 pontos, 8 com picô e o último sem picô. Ponto baixo, 3 correntes, minha última alcinha, né? Nessa carreira a gente só fica com apenas uma alça de 3 correntes. Feita aqui a alça de 3 correntes, aqui foi onde nós iniciamos com ponto alto, o primeiro pontinho picô. Eu venho bem no pezinho, olha, da terceira correntinha. Ponto baixíssimo. Agora, nós vamos construir aqui a base para a gente fazer o nosso segundo barrado. Então, estando aqui, onde finalizamos com ponto baixíssimo no pezinho desse pontinho alto, deixa mais soltinho aqui, vem com a agulha por trás do ponto, passa na frente do ponto e vai buscando o seu fio lá para passar por dentro da laçadinha, olha só. Passou por dentro da laçada, vamos subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3, altura de um ponto alto. Faço mais 3 correntes de intervalo. 1, 2, 3. Total de 6 correntes. Laço o fio, eu pulo o próximo ponto alto em relevo. Eu venho com a agulha por trás, já no próximo, no terceiro ponto de base. Com a agulha de trás, passo na frente do ponto, vou buscando a laçada e faço o ponto alto, olha. Laço, passo por 2, mais 2. Então, aqui eu tenho um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto. 3 correntes, quem preferir pode fazer 4 se repuxar a sua peça. Laço o fio, pulo um ponto de base e no próximo o mesmo procedimento. Com a agulha lá de trás, passo na frente do ponto, busco a laçada, um ponto alto. Já tenho 3 pontos altos. 3 correntes, novamente eu pulo um ponto, venho no próximo, com a agulha lá de trás, passo na frente do ponto, busco o fio. 3 correntes, mais uma vez, pulo o próximo ponto, olha, eu estou nesse ponto aqui, eu pulo o próximo e venho no último. O último é aquele pontinho alto sem picô. Venho com a agulha lá por trás, passo na frente do ponto e busco o fio. Será essa a nossa repetição. Sempre a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos atrás desse grupo de pontos altos com picô. E 1, 2, 3, 4 intervalos de 3 correntes, tá? Feito esse último ponto, você já laça o fio, não faz correntinha de intervalo. Vem já no primeiro ponto, ó, desse grupinho aqui. Com a agulha de trás, passa na frente do ponto, busca o fio e faz um ponto alto. Como esses dois pontinhos aqui, eles ficam juntinhos, sem correntinha de intervalo, ele faz a vez pra gente fazer o pontinho V, tá? A gente vai fazer o pontinho V bem nesses dois pontinhos que ficaram juntinhos, olha, para o nosso próximo barrado. Tá joia? É a base do nosso próximo barrado aqui. Então, eles ficam assim juntinhos mesmo. E agora é só iniciar tudo novamente. 3 correntes de intervalo, laça, sempre vai pular o próximo e vir no seguinte. Com a agulha lá de trás, busco o fio, um ponto alto. Já é o segundo ponto alto. Teremos 5 pontos aqui atrás, sempre. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4 intervalos de 3 correntes. Viu necessidade de fazer mais correntes? Faça com 4 correntes, tá? Depende da tensão do seu ponto. Aqui eu já tenho 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo um ponto e por trás do próximo, olha, um ponto alto. Já é meu terceiro ponto. 3 correntes, pulo novamente o próximo ponto, venho no seguinte, um ponto alto. 3 correntes, pulo um ponto de base, pulo aqui o próximo e vem, ó, é o último, aquele que fica sem picô, o nosso 9º ponto. Busco o fio, ponto alto. Aí sempre conta, tá, gente? Desde o comecinho aqui do primeiro, ó, por trás desse barrado, 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4 intervalo de 3 correntes. Finalizou? Já laça o fio, sem correntinha, vai para o próximo barrado, no primeiro ponto. Por trás do ponto, busco o fio, um ponto alto. E dá seguimento com a mesma repetição por toda a volta. Eu vou adiantar aqui o meu e já retorno com vocês. Bom, aqui estou finalizando, fiz aqui meu último grupinho de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o último aqui, e aqui foi onde nós iniciamos, sem correntinha de intervalo, olha. Eu já vim aqui no pezinho da terceira correntinha. Daquelas 6 que fizemos lá no início. 1, 2, 3. Deixando 3 ali de intervalo, tá? Ponto baixíssimo. Deixa bem esticadinho aqui.
E aí, eles ficam juntinhos assim, fazendo a vez, né? Da casinha onde a gente vai fazer o pontinho V. Pode cortar o fio. E dar um nozinho. Vamos entrar agora com a outra cor. Bom, pessoal, aqui com a outra cor de fio, você pode fazer tudo de uma cor só, que fica bacana também, tá? Eu vou prender aqui, ó, onde eu chamei de casinha, aonde vamos fazer o nosso pontinho V. Em todos esses espacinhos que estão os dois pontinhos altos juntinhos assim, tá? Em qualquer um, você pode prender. Bom, eu prefiro prender aqui, nesse intervalinho, onde eu acabei de finalizar também. Dou um nozinho bem apertadinho. Aqui nós vamos construir o nosso primeiro pontinho V. Então, eu entro no mesmo espaço, busco a laçada e subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Faço mais 3 correntes de intervalo, total de 6 correntes, laço, volto no mesmo intervalinho, um ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro pontinho V, ok? Feito isso, eu tenho logo à frente um cordão de 3 correntes, ó, aqui atrás. Eu prendo com ponto baixo. 3 correntes, quem preferir pode fazer 4 se estiver próximo à curva. Próxima alça, prende com baixo. 3 correntes, próxima alça, prende com baixo. E 3 correntes. Próxima alça, prende com ponto baixo. Ou seja, é aquele primeira carreirinha que fizemos. Ponto V, 3 alças de 3 correntes. Ponto V, 3 alças de 3 correntes. Quando vê necessidade, faça com 4 correntes. Então, eu já fiz ponto V e 3 alças de 3 correntes, tá? É a base para o nosso próximo barrado. Feito isso, é só repetição. Laça, toda vez que chegar aqui nesses dois pontinhos altos juntos, é o ponto V, que é o ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Ponto V. Prende com ponto baixo na próxima alça, 3 correntes, se vê necessidade, faça 4, próxima alça, ponto baixo, já é minha primeira alça. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo, já é a segunda alça. E 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. Ponto V e 3 alças de 3 correntes. Chegou aqui no intervalinho dos dois pontinhos juntos, ponto V, e segue a mesma repetição por toda a volta. Bom, aqui estou finalizando também a base para o nosso barrado, segundo barrado. Já tenho 2 alças de 3 correntes. Aqui minha última alça, 3 correntes, prendo com ponto baixo na alça à frente. Ponto V e 1, 2, 3 correntes. Essa é a nossa sequência. Depois do ponto baixo, para finalizar com baixíssimo, olha, é no pezinho da terceira correntinha daquelas 6 iniciais, nosso primeiro pontinho V, ponto baixíssimo. Feito isso, agora faltam 2 carreiras para a gente finalizar a nossa peça, que é o nosso segundo barrado. Entro aqui na alça de 3 correntinhas do ponto V com baixíssimo também, subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto, e dentro dos pontos V são 9 pontos. As 3 correntes já faz a vez do primeiro. Eu entro aqui no mesmo intervalo e faço mais 8 pontos. Aqui já é meu 7º ponto e aqui o 8º. Com as 3 correntes iniciais, 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito o bloquinho de 9 pontos, a alcinha à frente, prendo com baixo. 3 correntes, aqui no caso eu prefiro fazer 4, porque eu estou bem na curvinha, pode repuxar a minha peça. Próxima alça, ponto baixo. Estou com uma alça, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. 2 alças de 3 correntes nesta carreira. Laço, no pontinho V, já vou direto, olha, 9 pontos altos. 1, 2... Finalizando aqui, meu 9º ponto. 9 pontos altos dentro do ponto V. Próxima alça à frente, ponto baixo. 3 correntes, se vê necessidade, faça 4. Próxima alça, ponto baixo. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. 2 alças nesta carreira. Ponto V, 9 pontos altos. E seguimos com a mesma repetição por toda a volta.
Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Nossa peça está dessa forma aqui. Fica bem certinho, tá, gente? Olha. Fiz aqui um cordão de 3 correntes, mais um cordão de 3 correntes aqui, ponto baixo na próxima alça. 2 cordões de 3 correntes, tá? Finalizo com baixíssimo, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos. Para fazer a nossa última carreira agora, nós vamos subir 3 correntes já daqui, altura de um ponto alto. Seguro aqui nessa terceira correntinha, olha, e subo mais 3. 1, 2 e 3. Total de 6 correntes. Volto lá na quarta corrente, ou seja, na terceira onde estou segurando. 1, 2, 3, aqui, ó, e uma alcinha da quarta corrente. De cima para baixo, tá? De baixo para cima na terceira. Laço, vem no próximo ponto. Um ponto alto com picô. 3 correntes por trás do ponto, ponto baixo. Mesmo procedimento que fizemos no primeiro barrado, tá? São 8 pontos altos com picô e o último, o 9º ponto, é sem o picô. E aqui, meu último ponto, olha, apenas o ponto alto, tá? Sem o picô. Então, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos com picô e o último sem picô. Já venho aqui na próxima alcinha à frente, ponto baixo. 3 correntes, como é a minha curvinha, eu vou fazer 4. Olha, eu fico bem aqui nessa curva, tá? Próxima alça, ponto baixo. Ficamos apenas com uma alça nessa última carreira. E aqui é nosso grupinho de 9 pontos. É só repetir tudo novamente o que fizemos aqui. Já laço o fio, vai direto no primeiro ponto, olha, um ponto alto. 3 correntes, por trás do ponto, ponto baixo, um ponto alto com picô. Faço os demais, tudo com picô, somente no último sem picô, repetindo o mesmo procedimento, nosso último barrado, nossa última carreira. Vou adiantar, já retorno aqui com vocês. Bom, já dei a volta toda aqui na minha peça. Finalizando aqui a nossa última carreira, uma alça de 3 correntes, ponto baixo. Após o ponto baixo, olha, ponto baixíssimo, gente, bem no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos nosso primeiro pontinho alto com picô. Feito isso, é só cortar o fio, deixo uma pequena sobrinha. Ainda passo por dentro dessa laçadinha aqui, dando um nozinho, levamos esse fio lá para o lado avesso da nossa peça e fazemos o arremate, olha. Aqui do outro lado, eu ainda passo esse fiozinho aqui para baixo, divido ele em 2 partes. Como é o fio 6, 3 cabinhos para cada lado, tá? Dividi aqui em 2 partes o meu fio, pego aqui um fiozinho, dou uns 2 nozinhos e a gente esconde esse excesso, mesmo arremate em todas as sobrinhas, tá? Principalmente você que iniciou com círculo mágico, assim como eu, a gente deve arrematar dessa mesma forma essa sobrinha aqui. Prontinho, passei por vários pontinhos aqui, a sobrinha é só cortar rente. Bom, pessoal, já fiz aqui todos os arremates e assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, vou pedir para você deixar o seu like aí, que é muito importante para a divulgação e crescimento do meu canal. E se você fizer essa peça, vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!